Baixa Idade Média foi o segundo período da Idade Média, compreendido entre o século XI e o século XV. Nele, a Europa Ocidental presenciou o auge do feudalismo, mas também a sua decadência e o surgimento de uma nova ordem. A Baixa Idade Média é conhecida como um século de crise que delimitou o fim da Europa medieval. A definição de uma Baixa Idade Média é uma criação dos historiadores modernos que convencionaram dividi-la em dois grandes períodos, que são a Alta Idade Média, século V ao século X, e a Baixa Idade Média, século XI ao século XV, crise do feudalismo. Durante a Idade Média, o sistema feudal era constituído por ser um modo de organização político e social. Além disso, era baseado nas relações de exploração servil. Entretanto, o sistema econômico começou a decair a partir do século XI, isso porque novas técnicas de agricultura foram desenvolvidas, ocasionando no crescimento da população que necessitava de mais espaço para produções. Eventos marcantes da Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média pode ser classificada pela presença de algumas características importantes, como a crise do feudalismo, as cruzadas, renascimento comercial e urbano. Além disso, esse período da Idade Média abarca diversas mudanças em relação à economia, religião, política e cultura. As cidades. A cidade medieval surgiu na fragmentação do mundo urbano a partir de um processo de regionalização e esvaziamento muito extenso. Dentro desse espaço de tempo, a cidade na Europa Ocidental passou por um processo de esvaziamento que caracterizou o início da Idade Medieval. Após o século VI, viveu um renascimento. Os burgos surgiram na Idade Média, na época da decadência feudal e crescimento comercial urbano. Os burgos desenvolveram-se pelo processo de troca de produtos entre o feudo e o ouro. Os habitantes dos burgos dedicavam-se ao comércio e da produção artesanal que era realizada pelo mestre e sua oficina. O comércio era muito importante no Ocidente medieval, pois ele era a razão das feiras no século XIII. O renascimento do comércio da Idade Média aconteceu por causa das novas rotas comerciais e estabelecimentos de feiras anuais que chamavam a atenção de muitas pessoas que queriam vender e comprar seus produtos. Um dos motivos disso foi o surgimento da moeda como pagamento. Os produtos eram transportados por rotas terrestres e marítimas. As pessoas que vendiam seus produtos se deslocavam de um lugar para outro, ou seja, seu lugar de venda não era fixo. Os produtos que se vendiam eram normalmente artesanais, como por exemplo tapetes e porcelanas, e também vendiam-se muitos produtos agrícolas, vegetais, frutas, legumes, etc. Pessoas ricas apreciavam muito os produtos da Índia, como temperos, roupas, frutas secas, talheres e tapetes nativos. Esses produtos tinham alto custo na época. Feiras medievais. As feiras medievais surgiram entre os séculos XI e XV, em consequência do fortalecimento do comércio e do surgimento da burguesia. Na medida que a expansão urbana acontecia, novos muros eram construídos para abrigar a população dos burgos e proteger as atividades comerciais que ali aconteciam. Os mercadores iam de uma cidade a outra para negociar suas variadas mercadorias a preços menores, nas beiras das estradas, nas proximidades das cidades e cercanias dos castelos. As feiras medievais não eram permanentes e nem fixas. Elas se destacaram como entrepostos comerciais importantes e também como o centro do desenvolvimento urbano. Com o passar do tempo, os produtos passaram a ser comercializados em diferentes regiões da Europa, da África e até da Ásia. As principais e mais importantes feiras eram localizadas nas regiões de Champagne e Flandres, antigamente na França, que correspondem atualmente à Bélgica e à Itália, nos arredores de Veneza e Gênova. O comércio nas feiras fez a moeda ter um papel fundamental no nosso processo de troca de dinheiro por mercadorias, e também surgiram novos sistemas de pagamentos, como letras de feiras e letras de câmbio. As feiras existem até os dias de hoje, em formatos e dimensões diferentes das que existiam na Baixa Idade Média, porém continuam atraindo um grande número de pessoas, seja nas pequenas ou grandes cidades. Afinal, quem não gosta de uma feirinha? Valorização da moeda. As características da Idade Média eram o caos social causado pela invasão dos bárbaros e a diminuição do comércio.
Isso requer uma moeda confiável e aceitável para todas. Essa moeda é a famosa moeda de ouro bizantina, numista, Bizante e Zamenhof, ou sólidos. Durante a Idade Média, o ouro era geralmente armazenado nas oficinas dos ouvires para evitar que possíveis ladrões roubassem o ouro. Em troca de ouvires, emitem títulos e são obrigados a devolver o ouro que depositaram. No final da Idade Média, houve um renascimento comercial e urbano, conhecido como Baixa Idade Média, aproximadamente 1000 a 1500 O comércio do Mediterrâneo é dominado por poderes cidades mercantis como Barcelona, Pisa, Amalfi, Genova, Florença e Veneza. A história da Medici inventando cheques em Florença pode ser rastreado até aquele período no século XIV. O banco da família começou a entrar com cupons em branco, onde o depositante podia escrever o valor que desejava sacar em sua conta bancária.